Salve, galera! Hoje eu vou fazer desenhos com finais confusos, parte 2. Então, se você gostar do vídeo, deixa seu like no canal pro vídeo. Padrinhos Mágicos. É sério, irmão, é uma enorme confusão de qual é o último episódio de Padrinhos Mágicos. Tem 3 finais, especificamente. O primeiro final é Caçadores de Canais. O outro é aquele episódio que os pais do time conhecem Cosmo e Wanda. E o outro final é Croque de Ouro e os Ursos Justos. Esse final é bem patético. E é sério, é muito confuso. Pra mim, esses 2 primeiros episódios que eu citei seriam um final perfeito pro desenho. É sério, irmão. Muito melhor que esse último episódio aí, o Croque de Ouro e os Três Justos. É sério, muito sem graça. Caverna do Dragão. Cara, foi uma enorme confusão pra saber qual foi o último episódio de Caverna do Dragão. Caverna do Dragão foi cancelado com apenas um episódio faltando, só que foi afirmado que deu problema na audiência e não tava vendendo os produtos. E ainda por cima esse desenho se envolveu em polêmicas, pois esse desenho era uma propaganda pra anunciar um jogo de tabuleiro chamado Dungeons Dragons. E lá na época dos anos 80, os pais achavam que esse jogo era do demônio. E aí não deu outro, o desenho foi cancelado sem final. O último episódio de Urso Sem Curso. Pois bem, o último episódio se chama O Aniversário do Panda, e é basicamente o aniversário do Panda. E é só isso. Esse final é muito confuso porque, é sério, não tem muito cara de final, é sério. O desenho merecia um final muito melhor. O episódio final de Chowder. É sério, nesse último episódio o Chowder vira adulto e se casou com a Panini e eles têm um monte de filhos. Esse final é muito confuso, pois tem um monte de coisa acontecendo e eu nem sabia que esse era o final do desenho, mas tem muito cara de final. O último episódio de Clarencio Mista. O último episódio é aquele episódio que o Clarencio lembra daquele dia que ele conheceu o Sumo, só que o Sumo tá com um novo grupo de amigos e o Clarencio acaba ficando com ciúmes. E é basicamente isso. É sério, esse final é muito confuso e não faz o menor sentido. Pra mim, o verdadeiro final devia ser aquele episódio que o Clarence e Chelsea e aquele outro garoto se juntam pra enfrentar a gangue do Sumo, porque é sério, naquele episódio o Sumo era o vilão. Pra mim, teria sido o final perfeito, muito melhor do que esse aí.